enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, assim como uma coça, assim como uma coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Clamemos juntos, ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, queridos internautas, nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E aí eu gostaria de iniciar a partilha da palavra com o salmo que a gente acabou de entoar, direcionando ao Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Vamos dizendo juntos? Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. O que devemos dar ao Senhor? Poder e glória em nossas vidas, em nossas famílias, nas nossas decisões, em nossos trabalhos, em nossos projetos, planejamentos, relacionamentos, que seja a manifestação do poder de Deus, que seja a manifestação da glória de Deus. E partindo do Salmo, eu já vou direcionando para o Evangelho, as palavras finais de Jesus, diante de uma armadilha que colocaram para nosso Senhor. Os fariseus, os doutores da lei, são chamados de hipócritas pelo Senhor. Eles juntam-se, os do partido de Herodes e também alguns fariseus, para apresentar uma armadilha para nosso Senhor. E pergunta: devemos dar um imposto a César, o imperador? O imperador nessa época, nesse período, era considerado um deus. Um culto deveria ser prestado ao imperador. Se nosso Senhor dissesse que não deveria pagar o imposto a César, ele estaria contrariando a lei vigente do império. Os impostos exploravam, massacravam, arrancavam a pele, o couro, como nós falamos na nossa linguagem popular. A exploração era imensa, extrema para com as pessoas. E nosso Senhor, ele responde de que maneira? Ele não contraria a lei, não contraria os deveres, os compromissos que existiam para a população da época, e responde brilhantemente dizendo: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida. Todos os dias nós deveríamos fazer um exame de consciência, colocando-nos diante do Senhor, na intimidade com o Espírito Santo, e perguntarmos: eu dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus no dia de hoje? As minhas decisões, conversações,
direcionamentos, compromissos, responsabilidades. Eu dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aparentemente a gente acha que a gente tem que separar as instâncias, mas nosso Senhor nos está dizendo que César não é de Deus. Depende o César. César é aquele que está reinando, aquele que está tendo um comando em nossa vida, em nossa história, em nossas estruturas. Na família tem Césares, nas instituições tem Césares, na sociedade inúmeros Césares. São pessoas que detêm um poder. Acontece que nem todo mundo sabe ter o poder. Nosso Senhor, Ele apresentou um poder especial, encarnando-se. Ele falou de um reinado, Ele falou deste reino de Deus para todos. Muitos se confundiram, muitos acharam que Nosso Senhor estava falando de um reinado dos homens, mas Ele estava falando de um reinado celeste, de um reinado eterno, de um reinado que impera em nossos corações, em nossas famílias, na humanidade inteira, um reino que não tem fim, é o reino de Deus, e nós sabemos disso. Só que as pessoas que acompanhavam nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que o escutavam, elas ficaram confusas, e inclusive as autoridades da época, inclusive aqueles que tinham poderes na época. E é por isso que os do partido de Herodes e também os fariseus juntam-se, não se davam, mas juntam-se para derrubar Jesus, porque via em nosso Senhor uma ameaça política. Então é melhor que nos juntemos para derrubar este tal Jesus que veio nos atrapalhar, que tem sido um incômodo com as suas palavras, com as suas atitudes, e ainda fala de um reino. Então eles imaginavam que se tratava da coroa de Roma, que se tratava do império existente. E nosso Senhor, na sua vida, com as suas palavras, Ele falou do reino e disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir. Jesus também disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos haveriam de me salvar. E o fim de Jesus foi no trono da cruz. A coroa de espinhos, toda a humilhação possível para nosso Senhor, sobretudo porque queriam vê-lo fracassado, derrotado, humilhado, tido como amaldiçoado, porque se proclamava como Deus. E aí nosso Senhor está ainda hoje, neste século 21, do qual nós participamos, dizendo para nós: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele responderia do mesmo jeito, se a pergunta fosse feita no hoje: a César o que é de César, nossos compromissos, nossas responsabilidades, nossos impostos, mesmo que injustos. Muitos impostos são injustos, somos sabedores disso. A gasolina que temos, um absurdo, quase R$ 5. No país vizinho está de 3, mas os impostos estão ali. A gente se revolta, fica indignado, protesta, fica em desacordo, mas é uma obrigação que temos que cumprir. E nosso Senhor diz: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Inclusive, na hora que nós somos chamados a dizer quem é o nosso César, os nossos Césares, na família, na juventude. Olha, vícios são Césares, más inclinações são Césares, são reis que querem nos destruir, que querem tomar conta da nossa vida, da nossa realidade. No casamento, é dado a Deus o que é de Deus ou só a César? Então a gente tem que trazer essa pergunta todos os dias, porque talvez a gente tenha colocado nosso tempo, nossa energia, nossos pensamentos, mais nos poderes humanos,
que são passageiros. Os reinados vão e vêm, os poderes vão e vêm. Se queremos conhecer uma pessoa, demos poder para ela. Tem gente que não sabe, tem gente que confunde, tem gente que, quando assume algo que venha liderar, que venha coordenar, que venha reger um agrupamento, uma parcela da sociedade, as pessoas massacram, humilham, pisam, exploram. E aí nosso Senhor está dizendo para nós: quem estiver com algum poder do ponto de vista humano, que seja um poder para servir, como o meu poder. Ainda hoje, o poder de Jesus é para servir. Por exemplo, como é que Jesus nos serve todos os dias? Alguém aqui decidiu ter o dia de hoje? Não. Ele nos foi dado. Alguns já partiram. Entes queridos nossos, um amigo nosso aqui da Conveniência partiu. A família está enlutada e outros que partiram. Mas o dia que nos é oferecido é um serviço de quem? De Deus. Ele nos deu. O ar que respiramos. Nós estamos nos sentindo incomodados com essas máscaras, temos que usá-las para nos proteger por conta da pandemia. Mas a gente sabe da dificuldade até para falar, como eu estou aqui nesse exato momento, e nas nossas relações diárias. Mas isso para dizer, olha, esse ar que nos é dado, é um ar que é Deus nos servindo. E muitas vezes a gente ignora e nem agradece. Estarmos aqui com as nossas próprias pernas, tem muitos que nem sequer têm condições com as suas próprias pernas. Mas isso já é o quê? Um Deus que está servindo a cada um de nós. E esse Deus é poderoso? É poderoso. É majestoso? É majestoso. O Salmo, mais uma vez, vale a pena dizer: dai ao Senhor poder e glória. Só Ele, o poder e a glória que não se acabam. Só Ele, porque todos os dias Ele está servindo a mim, a você, a quem está do seu lado. Nesse exato momento, Ele está servindo a mim, a você, com a palavra aqui. Não é uma palavra minha que está sendo dita, é uma palavra dEle. Daqui a pouco Ele se serve também. Aliás, Ele se dá como servo na Eucaristia, vivo e real. E aí a gente tem que entender, olha, se o poderoso, majestoso Deus da nossa vida, da nossa história, Ele é um rei que serve, a nossa vida também tem que ser assim, tem que ser desta maneira. E é por isso que hoje nós somos chamados, nessa reflexão, a reconhecermos que todo o poder, ele deve ser um serviço para fazer o bem ao próximo. Na primeira leitura a gente tem um exemplo aqui, de Ciro, o ungido. Ciro, rei da Pérsia. Existia o cativeiro, o exílio da Babilônia, e quem libertou o povo de Israel do cativeiro e do exílio da Babilônia? Ciro. Ciro era israelita? Era do povo hebreu? Não, era um pagão. E ele fez o quê? Deu a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Deu, apesar de ser um pagão, porque Deus escreve sempre certo, nas linhas tortas que somos nós, cheios de pecados. Deus escreve sempre certo, nas linhas tortas que não vem dele. As linhas tortas somos nós. E aí nosso Senhor viu no Ciro um pagão que exerceu um poder, e nunca que Israel imaginaria que Ciro faria o bem para Israel, e fez. Ou seja, foi alguém que recebeu um poder e entendeu que era para servir, entendeu que era para fazer o bem, que era para construir a comunidade, construir
as nações. Então, Ciro é um exemplo hoje que a primeira leitura nos apresenta como um pagão que sabe ter um poder e sabe servir. E todos os dias, em casa, qual o poder que o pai tem, a mãe tem, na educação para com seus filhos? Ou vai deixar somente os Césares exercerem um domínio nos seus filhos? Depende. Tem muitos pais que entregam total responsabilidade nas mãos dos Césares. Mas, repito, nem todos os Césares são tementes a Deus. Nem todos os Césares, nem todos aqueles e aquelas que têm poder, exercem os princípios, os valores. Nós estamos numa guerra de valores e de princípios, como já falava São João Paulo II. Ele dizia, nós vamos ter, a humanidade vai ter no futuro, e isso nós já estamos tendo, a guerra dos valores, dos princípios. E depende muito daqueles e daquelas que possuem uma responsabilidade e um compromisso. A começar em casa, regendo a família, regendo o casamento, a educação para com os filhos. Quantos Césares têm mais influência sobre os seus filhos do que você mesmo, pai, aqui presente? Do que você mesma, mãe? Porque esqueceu de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente vai deixando isso despercebido, vai deixando invadir as consciências, e a gente vai percebendo uma sociedade que ela serve mais a Césares e esquece que só existe um rei soberano, e esse reinado não se acabará, que é Deus Pai em nós, em nossas vidas, em nossas comunidades. Então que a gente possa tomar essas palavras deste domingo, essas palavras que vêm carregadas do Divino Espírito Santo, como a segunda leitura nos afirmou hoje, essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito cristão, que às vezes as pessoas pensam que os primeiros escritos cristãos foram os evangelhos, mas não foi essa carta aqui, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Ela foi escrita no ano 50. Os evangelhos ainda não estavam sendo concluídos, alguns ainda nem tinham sido escritos. E São Paulo já estava aqui dizendo da força, do poder da palavra de Deus, que é cheia do Espírito Santo, que toda a palavra de Deus que é proclamada, partilhada, levada a sério, que é acolhida, vem nela o quê? A força do Espírito Santo, porque não é qualquer palavra, é palavra do Senhor. Então nesse exato momento essas palavras aqui estão carregadas do Espírito Santo e dizendo para nós, meu filho, minha filha, faça uma revisão de vida, veja quantas vezes você se encurva para os falsos Césares, e só há um rei, só há um Senhor. E se você exerce algum compromisso, alguma responsabilidade, alguma liderança, algum cargo, que você entenda, estou aqui para servir e não para ser servido, como Jesus assim o fez. Aí a sua vida será uma vida marcada pelo bem, pela paz, pela fraternidade, como a vida de Ciro, o pagão. Reparem, um pagão, ele morreu pagão, viu? Morreu pagão, Ciro, mas era um pagão que fazia o bem, foi um bom rei, porque ele entendeu que ele estava ali para servir, ele entendeu que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele tinha valores, tinha princípios, mesmo sendo um pagão. E a gente às vezes não encontra nos cristãos, não encontra nos tementes a Deus estas práticas, porque é fácil falar de Deus, mas é no dia a dia que a gente vai demonstrando com as nossas atitudes, com as nossas ações, se estamos dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é tão fácil de perceber no casamento.
tem sido mais César ou mais Deus? Nas amizades, é mais César ou é mais Deus? Eu dou mais a quem? A César? Eu invisto mais em quem? Nos reinados de Césares ou no reinado de Deus? Depende de cada um aqui essa resposta. Eu dou a minha, você dá a sua resposta nesse momento. Quem está do seu lado também. Mas uma coisa nós temos ciência: o reinado de Deus não se acaba, mas os Césares se acabam. Tem hora para começar e hora para terminar. Muitos impérios foram derrubados, muitos reis foram destituídos, muitos que estavam em cima depois ficaram embaixo, e a vida é assim, né? Essa roda gigante. Mas quem não é submetido a essas situações são aqueles e aquelas que sabem distinguir e discernir: a César o que é de César, meus compromissos, minhas responsabilidades, meus deveres, enquanto o que sou, enquanto cristão, pai, trabalhador, trabalhadora, membro da comunidade, e enquanto eu dou a Deus o que é de Deus, reconhecendo que Ele está acima de todas as coisas e que nos ensina, que nos direciona, que quer o nosso bem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a palavra deste final de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.